Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fábio Mascarenhas aqui mais uma vez, podcast Agrociência, o podcast que acredita que a informação é o melhor defensivo contra a praga da fake news. Bom pessoal, hoje nós temos um assunto bem legal aqui que nós vamos tratar sobre o milho, né? O milho, agora enquanto nós estamos gravando este episódio, nós estamos aí na colheita do milho safrinha, né? Então é um assunto que está em evidência para nós aqui nesse momento, então nada mais importante aqui para a gente tratar esse assunto. E dando sequência aí, né, vocês viram em alguns episódios aí atrás, nós convidamos o Dr. Harley lá da Embrapa para vir fazer uma abertura da série Embrapas aqui no nosso podcast. Agora, neste episódio, nós convidamos aqui o pesquisador Jessy Secom. Seja muito bem-vindo ao podcast Agrociência. Ok, muito obrigado, Fábio. Uma alegria receber vocês enquanto Embrapa, enquanto empresa brasileira orgulhosamente de pesquisa, né? Aqui no Brasil, que há 50 anos vem fazendo história, aqui em Dourados há 48 anos fazendo história aí, produzindo ciência de qualidade para o desenvolvimento do nosso querido agronegócio. Ainda hoje eu estava pensando como é bom ser funcionário público, a gente tem liberdade para trabalhar. Então, prazer estar aqui, Fábio, vamos bater um papo. Que bacana, isso é muito bom para nós, para mim principalmente enquanto host aqui desse programa, que a gente acaba aprendendo a cada episódio. Eu como administrador, né, não sou um formado aí nas áreas das agrárias, né, apenas mestrado e doutorado, mas de uma forma muito interdisciplinar, então a gente não é tão específico assim. Então cada episódio que a gente traz aqui é um novo aprendizado, é uma gratificação muito grande para a gente que está aqui recebendo os convidados para tratar de diversos assuntos, e hoje a gente falar do milho, que é uma cultura tão importante, tão predominante aqui no nosso país, né, que movimenta tanto a nossa balança comercial, a economia do nosso estado, do nosso país como um todo, na região da Grande Dourados, onde a gente está inserido. Então ela é uma cultura tão importante que demanda, né, Jessy, precisa de pesquisas científicas como as que vocês desenvolvem. Eu já estou há quase 20 anos aqui em Dourados, na Embrapa, e quando eu cheguei, eu vim para trabalhar com difusão, com comunicação, com transferência, mas acabei caindo na pesquisa e fazendo transferência e pesquisa, porque é difícil, é muito dinâmico você fazer só pesquisa. A nossa maior ansiedade é ver o resultado andando, e o agricultor carece por novidade. Então, vale a pena investir em conhecimento para levar ao agricultor. É isso aí, que bacana. Ô, Jessy, só para a gente, então, apresentar ao nosso público quem é o Jessy, quem é você, qual a sua formação, conta pra gente o que você estudou até aqui para chegar até onde você está hoje aí com 20 e tantos anos já de Embrapa. Bom, é uma história um pouco longa. Jessy Secom é filho de agricultor, nascido em 3 de agosto de 1962, aprendeu a puxar enxada, andar no coice do arado de boi, trator, arar terra, naquele mundão do Rio Grande. Depois eu fiz colégio agrícola, fiz agronomia em Passo Fundo, na Universidade de Passo Fundo, fiz mestrado e doutorado na Unesp em Botucatu, dei uma passadinha na Alemanha para fazer um doutorado de sanduíche, para conhecer esse mundo diferente do nosso, né? Sim. Então, na época eu lembro como é bom voltar para o Brasil. Aqui a gente se entende no nosso português, bem do nosso jeito, mas a gente se entende. E eu trabalhei na Embrapa Trigo como técnico na época, 84 a 90, depois trabalhei na Universidade de Passo Fundo também. Então é uma história de trabalho e estudo ao mesmo tempo, e carregando nas costas a vida de agricultor. Então esse é o Jessy, ele veio para Dourados para fazer transferência de tecnologia, mas foi para pesquisa e continuou fazendo transferência de tecnologia. Sim. O carro maior foi o cultivo de milho com braquiária. Legal. E bacana. Então, eu já quero aproveitar a oportunidade. Hoje é dia 1º de agosto, o dia que nós estamos gravando. Daqui 2 dias, aniversário do Jessy aí, ó. Mesmo dia da minha esposa, inclusive. Parabéns. Muito obrigado. Se eu fizer um churrasco, eu prometo que eu chamo você para vir comer uma carne quinta-feira. Legal, parabéns. Obrigado. Então vamos lá. Então o Jessy hoje então tá na Embrapa aqui em Dourados há 21 anos. 21 anos. Já não é muito, são 21 dias, né? Tem alguns quilômetros rodados. Eu lembro que teve um ano que um chefe de administração estava calculando quanto cada um tinha rodado. Eu acho que o meu nome estava na frente lá. Mas é muito tempo, cara. É muita experiência, né? Muita ciência feita, muita informação trocada, né?
O agricultor sempre tem a pergunta, e quem move o mundo são as perguntas, não são as Exato, respostas. exato. No meu caso, quando eu tinha a resposta daquela pergunta, já tinha umas 2 ou 3 perguntas pela frente. Então, foi adrenalina, mas foi gratificante. A gente conseguiu dar a volta por cima. E hoje o consórcio, o plantio de milho associado a uma braquiária, é o único cultivo de 2 espécies, né, que tem reconhecimento pelo Ministério da Agricultura, através do zoneamento agrícola de risco climático. Quer dizer, é um estudo que a Embrapa começou isso há muito tempo, hoje está de volta nas mãos da Embrapa, e ele diz assim, ó, você mora em qual município? Qual é o teu tipo de solo? Arenoso, tem mais areia ou menos areia? Tem mais argila? Você vai plantar o quê? No nosso caso, milho com braquiária. Uhum. Ele diz quando que eu posso fazer o plantio desse milho com o menor risco de ter uma perda de produtividade por geada ou por seca, coisa assim. O zoneamento faz O isso. zoneamento diz isso em função dos estudos que a Embrapa tem, que as instituições todas têm. Basicamente, chuva, temperatura e que dá essa combinação com o ciclo das espécies para saber quando está no período crítico. Por exemplo, o milho em seu período de estabelecimento e período de floração. São 1 ou 2 semanas no período de floração que, se faltar chuva, faltar água, não produz grão. Que interessante. Então isso é uma política pública de governo, de estado, e assim eu dei minha contribuição para que o consórcio seja hoje uma tecnologia reconhecida. Na época, os agricultores queriam que simplesmente colocasse uma linha de braquiária no meio do milho. E o Ministério disse, não, isso é um cultivo diferente. E foi mais interessante ainda, porque voltando nessas idas e vindas com o Ministério da Agricultura, lá em Brasília, voltando para Dourados, um colega nosso, o Ricardo Fiat, da agrometeorologia, climatologia, colocou e fez o experimento para avaliar o consumo de água pelas 2 espécies. Até então, era feito esse consumo, mas de uma forma muito diferente do que o agricultor está fazendo e estava fazendo na época. Então, a tecnologia virou porque os coeficientes técnicos são reais. E, no meu ponto de vista, hoje, eu tenho convicção de que ele ainda é menos rígido do que a cultura em si. Então, o cultivo de milho com braquiária, ele é mais light do que o zoneamento diz. Tanto é que pode ter um ano de crise por época de plantio, por exemplo, o milho se planta depois de colher a soja. Certo. Se atrasou o plantio da soja, atrasa o plantio do milho. Então, o zoneamento diz assim, ó, até 10 de março, limite para plantio de milho. Mas chegou 10 de março, tem soja no campo ainda. Aí alguma decisão política, isso é política de Estado, prorroga mais 5 dias, é suficiente para o agricultor fazer o seu plantio. Certo. Isso é o zoneamento agrícola. Não, e é engraçado que são canetaços, né, que dizem o que é para fazer e como fazer e quando fazer, mas que tem um fator importante que o canetaço não regulamenta, né, que é o clima. Ele não vai dizer que dia que pode chover e que dia que não pode. Ou gear. Esses canetaços, eles vêm em função do bom senso. Sim, sim. Por exemplo, o agricultor tem na vida dele a produção em função de ter plantado. Uhum. Então, se o governo diz assim, não, fechou o tempo e não planta mais, o agricultor não tem expectativa. E ninguém mais do que o agricultor vive de expectativa. Sim. Planta imaginando uma excelente colheita. Às Com vezes certeza. isso não acontece. Então isso é bom senso e tem funcionado. Foram poucas vezes, Fábio. Sim. Ô, Gessi, vamos começar do começo, que eu acho que é bacana a gente frisar uns detalhes importantes aqui, até mesmo para a gente entregar um pouco de conteúdo para as pessoas que conhecem pouco da cultura e um pouco do agronegócio, mas têm interesse. Ok. Nós sabemos que nós temos 2 cultivos de milho no Brasil hoje, que é o cultivo de verão, que é a primeira safra, né, ou verão, enfim. Se você quiser ficar à vontade para explanar cada um deles. A história é longa, mas vamos resumir. Vamos lá, pode ficar à vontade. Na década de 90, a sucessão de cultivos era soja e trigo. O trigo teve problemas, o governo dava subsídio, dava 100, por exemplo, dava R$100 para o agricultor e na colheita ele só devolvia 50. Isso era o subsídio. O governo se retirou do mercado
vamos dizer assim, deixou o agricultor sozinho Tá. e o agricultor teve que se reinventar. A soja continuou sendo soja, plantada em outubro, novembro, que nós chamamos de verão, e nessa época também era plantado o milho. Como o agricultor não tinha mais como plantar trigo, não tinha ajuda do governo, ele pegou aquela semente de galpão, que ele mesmo tinha colhido, e plantou depois da soja. Então aí vem o termo milho safrinha. Tá. Mas pegou de um jeito que evoluiu bastante. Então, a soja e o milho eram tradicionalmente plantados na safra de verão. Nas 4 estações, caracteriza-se como safra de verão. O trigo no inverno, que continua lá no Rio Grande do Sul, sendo na região sul do Brasil, sendo plantado no inverno. Tendo essa crise na década de 90, o agricultor se reinventou com o cultivo de uma espécie depois da soja que substituísse o trigo. Principalmente no norte, noroeste, oeste do Paraná, São Paulo, sul de Mato Grosso do Sul e depois Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, e aí evoluiu. Então, mudou a janela, o período de plantio de milho. Nas primeiras lavouras, na década de 2000, era uma correria para comprar esse grão de milho safrinha, porque ele estava fora de época. Só que, como o agricultor foi ganhando dinheiro com a soja, ganhando dinheiro com o milho safrinha, ele deixou de plantar milho no verão, que concorre com a soja, passou a plantar mais soja no verão e mais milho no outono e inverno. Então, plantios de outubro a gente chama de plantio de verão, Tá. plantios de fevereiro, puxa um pouco para janeiro, empurra um pouco para março, a gente chama de safrinha ou de outono e inverno. Uhum. Então, hoje no Brasil se planta mais milho em fevereiro, março do que outubro, novembro. Olha que interessante. É algo que foi evoluindo e aquele trato cultural, digamos assim, que era feito com mais evidência, né? Foi sendo substituído para agora na outono e inverno, que é o milho safrinha que a gente conhece. Pois é, Fábio, e é interessante porque o milho é uma cultura muito delicada. Ela tem no estabelecimento as suas exigências para definir o quanto vai produzir. Certo. Por exemplo, nos primeiros 30 dias, ela define o tamanho da espiga, quantos grãos por espiga. E isso, no verão, às vezes a gente tem uma temperatura muito alta. Mas quando se planta em janeiro, fevereiro, março, as condições são ideais. O que é mais interessante ainda, quando nós mudamos isso para a safrinha, para plantio em fevereiro, e quando nós chegamos aqui para a região centro-oeste e vamos agora para norte e nordeste do Brasil, que também se planta isso, nós temos no período inicial, justamente quando o milho precisa de temperatura e umidade, nós temos. Não. Aí nós estamos aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, nós estamos nesse paralelo 22, que é mais complicado. Então aqui tem adversidade. Mas nós passamos a ter temperaturas mais baixas ou menores à noite, porque o milho, as plantas, elas transpiram. Sim. Elas recebem a luz do sol, captam energia, pegam o CO2, o carbono, transformam isso em tecido vegetal. Certo. Elas produzem fotoassimilados, que a gente chama. Pega da fotossíntese, assimila o carbono, fixa com nitrogênio e lá vai. Nesse período que nós estamos agora com o milho safrinha, o milho se encaixou muito bem, porque ele tem o período inicial para crescer, se estabelecer com temperatura e umidade. As noites que na nossa região, aqui para centro-oeste, fora os chapadões que já foram, nessas baixas altitudes, tipo Dourados aqui, 400 metros de altitude, é normal nós termos noites quentes. Assim como nós, as plantas e o milho mais ainda, eles transpiram. Uhum. E aí, quando nós temos baixa altitude, o que ele produz de fotoassimilados durante o dia, em noites quentes, ele perde. Como nós temos no período do cultivo lá para abril, maio, nós passamos a ter noites frias e o milho armazena melhor aquilo que produziu durante o dia. Outra combinação. Passou esse período de noites um pouco frias, e aí que vem o risco, quando esfria demais, dá geada e mata o milho. Sim. Isso já foi mais problema lá para ano de 2000, por exemplo. Nós vamos para a colheita e aí não tem chuva, mas é frio, demora a secagem, só que o solo está seco.
Então, a colheita do milho é numa tranquilidade enorme. O agricultor pode escolher se vai colher o grão mais seco ou vai colher mais cedo, com uma certa umidade, entregar na cooperativa, num armazém, para fazer a secagem. Uhum. Então, é uma combinação muito perfeita da soja no verão com o milho na safrinha. Não simplesmente milho e soja plantados na mesma época. Então, essa combinação de o Brasil sair assim de importador para exportador, de produzir 2 safras na mesma área no ano. Então, isso é que faz o Brasil do tamanho que é do agronegócio, do ponto de vista de produzir alimentos. E por que eu já ouvi por aí, Jaci, e se for uma fake news, você já pode me dizer, que é possível até 3 safras na mesma área no ano? Sim, é. É possível, sim. Mas aí nós precisamos integrar. Eu que vim do Rio Grande do Sul, atravessei Santa Catarina, Paraná, passei por São Paulo e depois vim aqui para o Mato Grosso do Sul. Tradicionalmente, nós temos áreas de pecuária. Certo. Solos ácidos, solos de cerrado, mas tinha os montes de calcário aí nas rochas. Então, a aplicação de calcário fez com que esses solos de cerrado possam ser cultivados com soja e com milho. Só que, tradicionalmente, o que nós tínhamos nessas pastagens? Braquiária. Uhum. A braquiária sobrevivia melhor nessas áreas de menor fertilidade. Certo. E aí, quando nós misturamos o milho com a braquiária e plantamos ele junto, com os devidos cuidados agronômicos, Certo. nós podemos sair de uma colheita de soja, planta milho com braquiária, colhe o milho lá para julho e larga o gado para pastejar essa braquiária final de julho, agosto e setembro. Uhum. Se quiser voltar com a soja no próximo outubro. Ou se quiser deixar uma pastagem reformada. Então aí nós conseguimos sim fazer 3 safras. Uma de soja, uma de milho e um pequeno pastejo com os animais. Que nós estamos na região da integração. Então dá para fazer... Aqui é uma região que fala-se muito, né, dessa questão de integração, né? Outro termo muito comum partindo da própria integração é a ELPF, né? Ou integração lavoura-pecuária só, que é o que você está dizendo. Aí consorcia com a floresta, enfim. Aqui na região tem se estudado muito isso, né? Está bem presente aqui, em São Paulo também tem bastante situações. Fábio, pelo fato de nós estarmos nesse paralelo 22, assim, tem a linha do Capricórnio lá em cima, o Polo Norte, o Polo Sul aqui, e no 22 aqui, onde passa essa linha de Presidente Prudente, passa em Dourados, Itaporã, vai a Maracaju, para baixo a gente tem um clima úmido e frio, para cima quente e seco, mas a linha não é reta. Uhum. Então, e ela não é sempre igual nos anos. Ela não avisa quando vem. Então, a integração lavoura e pecuária já é uma grande evolução. Na verdade, quem faz integração está voltando ao que era o original, que é ter pecuária. Uhum. Os animais fazem um bem enorme para a lavoura. E a lavoura faz um bem muito grande também para a pecuária. Então, nós estamos na região da integração. Nós conseguimos, mesmo num período seco do ano, que é julho, agosto, setembro, ter pasto verde. Certo. Isso é quase um milagre, porque nós estabelecemos a cultura junto com o milho lá em janeiro, fevereiro, ou até mesmo, se pensar em integração, algumas áreas planta-se apenas a braquiária, que é o pasto, é o alimento do gado, e nesse período seco do ano tem pasto novo. Então, nós estamos na região da integração. Agora, cara, eu tenho tanta coisa para te perguntar que eu nem sei por onde que eu vou começar. Eu já queria continuar nessa parte da integração, mas eu tenho uma pergunta antes, se eu não fizer agora vai passar e a gente vai ficar sem perguntar. Essa é uma pergunta já, uma curiosidade minha enquanto administrador e com certeza de muitos outros nossos seguidores aí que acompanham a gente aí nas redes sociais afora. Quando a gente viaja por aí no Brasilzão, a gente percebe aquele monte de placa na beira das lavouras, né? Algumas em relação a agrotóxicos, né? Que tem gente que prefere falar defensivo, né? Mas o termo na lei é agrotóxico. Outros já em relação à variedade de sementes e tudo mais. Vamos pegar essa parte de sementes. A gente sabe que existem diversas variedades de semente, né? Outro dia a gente estava com o Gustavo, né, Gustavo, num dia de campo e cada empresa estava falando lá da sua variedade de semente, tudo de milho. Para mim é tudo milho. Afinal, os híbridos, o que muda? Para depois a gente entrar nessa parte de integração aí, com o braquiária, que é um assunto que muito interessa. Vamos lá, hoje. Fábio. Para quem não conhece de agronomia,
A soja, ela se desenvolve sozinha. O milho, ela se cruza. Então, se você plantar se você colocar uma semente de soja, ela vai ser igual. Se você botar uma semente de milho, ela vai produzir 200 partes femininas, que é o estigma, e 500 de pólen. Então, tem muito pólen sobrando e cai, e aí cruza um pólen com outro grão com um pólen, vira uma coisa diferente. A soja se mantém e o milho é diferente. Então, no milho, tem muito maior o número de híbridos. A variedade é aquela que você deixa a polinização aberta, o pólen cai do pendão, que é a parte masculina, cai no estigma, que é a parte feminina, forma os grãos de milho. E aí se tem 300 grãos, cada um é uma planta nova. Então, deixa isso tudo cruzar, vira variedade, que era o mais tradicional antigamente. Lá por, sei lá quando é que foi isso, 1990, quando apareceu o primeiro híbrido, a Embrapa tem o BRS 1010, que é um híbrido especial para absorção de fósforo no solo quando em baixas concentrações. Então tem híbrido para todos os gostos, por isso que as empresas têm um monte de híbridos. Elas conseguem abrir o leque, ter várias nomes de... Tá, mas esses híbridos, onde eu quero chegar é muito importante. Esses híbridos, eles são específicos, são estudados por alguém em algum momento, seja em Embrapa ou empresa privada, específico para algumas áreas, regiões, clima, solos. Sim. É adaptável a isso. Sim. Só que hoje, Fábio, as empresas já sabem que o solo recebeu calcário para corrigir a acidez, está com potencial, então ou ele é responsivo ou ele é dependente. Essa é sempre uma pergunta. O híbrido que é responsivo é porque ele produz em alta fertilidade do solo. O híbrido que é rústico, tipo variedade, ele produz uma baixa fertilidade, mas produz menos. Então o agricultor hoje quer produzir o máximo. Vai ter um híbrido para o Rio Grande do Sul, vai ter um híbrido para Centro-Oeste, vai ter um outro híbrido para o Nordeste. Por vezes o daqui vai no Brasil inteiro. Então essa é a questão de adaptação dessa genética. É como nós, ser humano, conviver nos diferentes ambientes. Ô Jesse, uma dúvida que me surgiu agora, você falando de tamanhos e tudo mais. Hoje a ciência, os pesquisadores como você, buscam um milho com maior número de grãos, maior número de fileiras, um milho maior. Como é que é? O que vocês buscam em questão de produtividade? Fábio, eu vou te contar uma bem pequenininha que é minha, porque eu me dediquei... Eu gosto de história, hein? Pode ficar à vontade, que história é comigo. Eu me dediquei muito ao consórcio de milho com braquiária. Eu tenho um período curto, de março a julho. E eu tenho, desde 2005, eu tenho selecionado uma variedade, pensando numa pequena propriedade, que tenha um milho com ciclo de 100 dias, que ele possa colher um pouco de grãos e já ter o pasto formado. Tá. Mas isso é no meu mundo pequenininho, uma coisa à parte, isso é ego de cada um. Eu faço com o meu esforço, por ser funcionário público, poder fazer isso, mas o que mais domina são os híbridos de alto potencial para aproveitar o investimento que o agricultor faz. Certo. Então, claro. Esse é o que mais tem por aqui, é o que mais o agricultor precisa de produtividade para pagar a conta. Tá, mas e aí, como é que é? São 2 ou 3 espigas por pé, cada espiga com maior variedade de grãos possível, quantidade de grãos possível. Nesse material que eu brinquei, ele tem baixa estatura. É normal um milho com 2 metros de altura. Esse meu tem 1,70 m, 1,50 m, conforme a fertilidade. E aqueles milho de 3 metros que a gente encontra por aí? Tem também. Mas aquilo lá é usado para outras questões, como para fazer silagem, talvez? Sim, também tem isso. Tem milho doce. Esse milho que a gente come pamonha é um milho específico. Teve melhoramento em cima disso, teve pesquisadores se dedicando para ter esse milho doce que a gente come a pamonha, come curau. Sim. A ração aí é mais eclético, né? Qualquer milho pode ir para a ração, considerando o que tem no mercado. Mas esses milhos altos, o pessoal diz que ele tem um potencial maior. Porque o potencial da genética é folha para fazer fotossíntese e tempo que ele fica exposto ao sol, principalmente o milho. Então, um milho alto, com mais folha, que dura mais tempo, tipo 140 dias, ele produz mais fotoassimilados. Ele produz uma espiga maior. Então, tem espigas muito grandes por aí. Eu brinco que a máquina precisa quebrar a espiga mesmo para produzir.
Nós tínhamos, assim, quando eram variedades, uma produtividade de 40, 50 sacas por hectare. Hoje nós chegamos a 200. Eu vi algumas coisas que eu não sei, não é fake news, né? 300 sacas por hectare. Então, vamos deixar essas 300, vamos ficar com as nossas 200 sacas que eu vi colegas produzindo isso. Então, a expectativa é de produzir muito mais sempre. Mas também tem uma expectativa de plantas de porte menor, para ter mais plantas por área, mesmo produzindo uma espiga menor, que não forçaria tanto o colmo da planta, que a segura em pé, para não acamar. Então, população maior, espigas menores, mantém a produtividade. Só para explicar para quem não tem o conhecimento, o acamar é quando o milho deita, né? Cai, a espiga fica lá no chão, não tem máquina. Não tem como recolher. Então, essa é a essência de plantas menores, com maior quantidade de plantas na área, produz muito também. E a Embrapa, Agropecuária Oeste, ela tem pesquisadores, além de você, que estão buscando esse tipo de produto final? Tem. Juntamente com a Embrapa como um todo. Certo. A Embrapa Brasil, com as diversas unidades, eu faço parte, junto com a Embrapa Milho e Sorgo, que fica em Minas Gerais, com outros colegas que trabalham dentro da criação de novas variedades. Ou novos híbridos. Sim. Aí são híbridos simples, duplo ou triplo, não vem o caso agora, são híbridos. Então, tem em milho, em soja, em trigo, arroz, feijão, o que o brasileiro imaginar para comer, a Embrapa tem trabalhado. Que bacana. Ô, Gessi, nossa, a cultura do milho, ela tá tão presente na vida da gente, e a gente acha que sabe tanto sobre ela e sabe porcaria nenhuma. É muito bom estar aqui conversando contigo sobre isso, porque a gente consegue esclarecer e tirar essas dúvidas aí, que com certeza faz parte de boa parte da nossa audiência. Agora que a gente já conhece, então, um pouquinho da cultura do milho, como surgiu, como que ela evoluiu, né, como é que estão essas situações, vamos partir para aquele assunto que eu acho que você está esperando mais do que eu, inclusive, para falar dessa parte do consórcio que você tem atuado aí nos últimos anos, digamos assim, né? É consórcio do milho com a braquiária. Tá. O porquê de você inventou de fazer isso? Qual a função dessa braquiária nesse meio desse milho aí? Qual a necessidade de estudar isso? É para qual região? Vamos discorrer sobre esse assunto aqui, que eu acho que vai ser bem bacana. Ô Fábio, se eu falar em cobertura de solo, não sei se alguém entende, mas se eu falar num cobertor, algumas pessoas já vão entender. Sem dúvida. Se eu falar numa camisa ou num casaco, para nossa proteção, acho que a maioria vai entender o que eu estou falando. Certo. E aí, eu cheguei para cá em 2002, um agricultor, mostrando os resultados de pesquisa, um agricultor falou assim: vocês já experimentaram as braquiárias? Foi uma sugestão do agricultor? Foi uma conversa com agricultores. Olha que bacana, pessoal. Isso aí, ó, eu acho muito legal essa proximidade, porque a ciência, ela não trabalha sozinha. Não. O produtor não trabalha sozinho. Tem que ter esse conjunto mesmo, né, Gessi? Tem que ter essa parceria. Se a Embrapa tem o reconhecimento que tem hoje, é porque ela sempre trabalhou para o agricultor. Sim. Não esquecendo dos técnicos, dos profissionais, que são eles os detentores do grande conhecimento que o agricultor precisa. Então, o que nós, participando dos agricultores, vamos levar para lá? Nós não vamos pesquisar sexo dos anjos. Sim. Vamos pesquisar o que interessa para o agricultor. É o que ele está demandando, né? E aí colocar essa braquiária no meio do milho. Foi um dilema, porque quem tinha animais... Não, mas vou ter que esperar o milho crescer para botar pastejar. Quem tinha só lavoura, você vai me praguejar a lavoura. Braquiária era planta daninha. Ixi, Tanto que era proibitivo para ter financiamento junto ao poder público. Quanta coisa mudou, hein? Vamos falar disso. Só depois de alguns anos de pesquisa, eu não sei o quanto eu andei por esse nosso Brasilzão aí. É claro que eu também não conheço, porque só chegava lá, falava, discutia, voltava para casa. Então eu não conheço o Brasil. Eu falei um pouco sobre milho com braquiária. Mas aí foi, qual espécie de braquiária? Qual tipo de milho? Que modalidade vai fazer? Como que vai plantar isso? Então, todos contribuíram. Essa é uma tecnologia verdadeiramente do agricultor. Você tem ideia de quando que surgiu essa discussão? Ela surgiu em 2005, pensando em milho safrinha, mas o plantio de milho com braquiária é muito antigo. Então, antigamente já plantava capim com milho e tal. 1998 já se plantava milho com braquiária lá no Mato Grosso, em Sinop. Eu estive lá conversando com o pessoal. Mas o nosso objetivo foi fazer o cobertor para o solo.
Nós temos um período chuvoso que vai de outubro a abril. Tá. Vamos explicar essa questão da cobertura do solo aí para as pessoas ficarem bem... Alguém já se deparou com a tempestade, não, com uma pancada de chuva sem guarda-chuva. Certo. E a chuva é fria. Quando ela não é fria, ela é, às vezes pode ser pesada. A gente se esconde atrás de uma parede e tal, mas quem já se expôs à chuva sabe que essa gota que vem de cima, no solo, sem cobertura, causa erosão. Essa chuva, essa que caiu na terra, se mistura com argila que se dissolve e vira aquela água vermelha. Então só aqui na cidade que ainda a gente fala mal dos agricultores que vêm com os carros, sujam a calçada e a cidade toda. Fica essa água vermelha. E essa água vermelha, na verdade, é argila que tem os nutrientes que a planta precisa. Querendo ou não, tá indo embora. Tá indo embora. Então, quando eu tenho essa cobertura no solo, a pancada que a gota dá no solo fica na palha. Amortece a energia com que aquela soco que a gota d'água dá no solo. Essa era a nossa expectativa. Produzir cobertura para o solo. E não só para chuva, né? Tem a questão do sol também que retira a umidade. Aí vem a outra. Quem já foi no sol sabe que é quente, né? Então precisa de um chapéu. Então, a proteção para o solo. Essa foi a nossa principal objetivo questão. da pesquisa. O principal objetivo da pesquisa. E saiu de uma dica que, nessa nossa região de difícil convivência com o clima, né? Ou é frio, ou é quente, ou é seco, ou é úmido, foi estudar esses casos e como a gente vai resolver. Bom, o que vamos fazer? Poderia fazer qualquer cobertura. Planta milho mais junto, planta aveia, planta trigo. Mas entra uma questão que é logística. Onde que a gente vai estudar? É na escola. Onde que vai fazer alimentação? No restaurante. Onde que vai dormir? No hotel. Sim. Então, onde que vai fazer o plantio? Pode ser milho? Pode. Mas acontece que nós temos esse período chuvoso de outubro a abril e seco de abril, maio até setembro, outubro. Então, nesse período seco do ano, as culturas anuais fecham o ciclo, param de crescer, entram em decomposição e começa a nascer planta daninha, que vai competir com a cultura comercial depois. Então, o nosso objetivo na época, plantar a braquiária, que é uma espécie perene, é pasto para os animais, plantar a braquiária junto com o milho, aproveitando a mesma operação de trator, plantadeira, simplesmente gastou a semente a mais, que na época era 2% do custo de produção. O desafio era fazer certo. Para quê? Colhendo milho em julho, então plantou em fevereiro, milho e braquiária, colheu em julho, a braquiária fica ali. E a braquiária não vai atrapalhar a colheita ali, passando a máquina? Não atrapalha. No começo veio um monte de questões, mas não atrapalha. Por incrível que pareça, Fábio, quando colhe o milho e não tem braquiária, mês de agosto, quem andou por aí viu que tem vento. Aqueles ventos fortes pegam aquela palha de milho que a colhedora picou e leva para a beira da lavoura. Não, traz para a cidade, até para a cidade. Quando tem a braquiária verde, aquela palha de milho cai e elas se entrelaçam e a braquiária e o milho ficam na lavoura. Então, este foi o motivo de fazer consórcio de milho com braquiária, para aproveitar esse período seco do ano. Depois, quando voltam as chuvas de novo, eu tenho a cobertura. Eu planto a soja, ou o que for plantar depois que tem a cobertura no solo, o impacto da gota da chuva não acontece no solo, acontece na palha. Essa era a nossa essência. Eu quero fazer um adendo aqui, só uma observação. Isso já é uma observação minha, que eu nem sou profissional da área, não sou nem agrônomo, hein? Essa época do ano, agosto, né, julho, já começa em julho, cara. Como que pode? Começo de julho tava uma ventania aí, quem anda por aí já percebeu. Pelo menos aqui na nossa região, né? Essa ventania de julho a agosto, ela seca o solo muito rápido, cara. É impressionante como que roupa no varal, você estende cedo, seca rapidinho. Que dirá o solo, né? E se ele ficar descoberto, então, pior ainda, né? Ô Fábio, a FamaSul faz um levantamento e hoje, 2022 para 2023, 40% a 45% das lavouras que tem milho no estado
tem braquiária também. Uhum. Então o agricultor viu isso, mas o agricultor não viu só pela cobertura. Ele viu porque quando eu planto milho sem braquiária, quando chega em maio, junho, que o milho seca as folhas e entra a luz, nascem plantas daninhas, tipo buva, Aham. que é conhecido, É, aqui né? na região tem bastante. Então, onde tem cobertura nessa época, junho, julho, temperaturas menores, a buva sai que é uma maravilha. Tendo braquiária cobrindo o solo, ela não tem luz, ela é uma... A buva Vai ter mais vai dificuldade. ter dificuldade de se estabelecer. Então, Olha aí. o agricultor viu por isso, viu que aquela erosão, aquela chuva que cai direto no solo e vermelha a água, leva para os rios, leva nutrientes que ele tem que comprar e aplicar no plantio depois. Então, isso tudo, nem sei se eu sabia o que estava fazendo quando a gente... Ah, não, vamos fazer só o consórcio só para produzir palha para cobrir o solo. Dos benefícios que a gente tem com isso. Tem desafios? Tem ainda. Tá, agora vamos falar de desafio então. Depois que eu plantei, colhi o milho, o que vai acontecer com aquela braquiária que ficou lá no solo, além da cobertura, que ela já teve todo um papel aí naquele período, colhi, ficou aquela braquiária lá. Eu vou incorporar ela no solo, vou passar uma grade ali, vou passar um secante, alguma coisa, o que eu vou fazer com ela? Fábio, tem... Ou eu planto do jeito que tá? Não pode plantar do jeito que tá, porque ela vai competir com o que você plantar lá perto dela, né? Pois é. Quem tá lá manda no pedaço. Por isso que eu perguntei, você falou agora da buva. Então nós temos ciclos de cultivo, né? Plantio, eu falei plantio, mas não falei que tinha que matar o mato que estava lá. Colheu o milho, a braquiária está ali, então quem faz integração traz os animais. Quem não faz, vai aplicar um herbicida para que ela morra. Aí tem o glifosato, que é um herbicida sistêmico, né? Cai na folha, vai lá na raiz, mata a planta inteira. É um dos herbicidas mais baratos hoje, é maldito por alguns que não conhecem, mas enquanto ele estiver aí, ele vai ser utilizado. Uhum. Não é tão perigoso assim. Certo. Na verdade, na química, na vida, tudo é dose. Lógico que E os herbicidas, defensivos químicos, pesticidas, fármacos, tudo é questão de dose. Então, aquilo que nós tomamos... seguindo a recomendação, não tem tá problema tudo nenhum. certo. Existem princípios ativos que nós usamos na agricultura e usamos em casa que compramos na farmácia. É o mesmo princípio ativo. Uhum. E a sociedade precisava saber mais disso. Então, a dose é que vai determinar o quanto de herbicida eu aplico naquela braquiária para ela morrer, secar. As raízes que ela cresceu no solo vão criar canais para que a nossa cultura principal ocupe esses canais e se estabeleça no solo, porque a cada chuva que nós temos, molha a superfície. O que acontece com essa água? Bom, na minha lavoura não vai escorrer porque eu tenho palha, então vai infiltrar. Eu tenho estudos que eu tenho que fazer terraços, que se ela mesmo assim for uma chuva muito intensa, ela vai escorrer, então eu construo obstrutores ou terraços, que a gente chama, para segurar essa água na lavoura. Essa água vai descer para dentro do solo. Ou então ela vai evaporar. Eu tendo palha, evapora menos e fica mais no solo. Então eu tenho mais umidade no solo por mais tempo. Isso faz a grande diferença. E aí eu tenho mais condições de aplicar o herbicida para dessecar essa braquiária, para ela permitir o crescimento da soja. Mais importante ainda, ela recicla nutrientes. Por exemplo, quem estuda nos colégios na quinta, sexta série, tá, no segundo ano, quem está iniciando os cursos aí, a nossa vida é feita de nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio, e afora vai. Isso tudo está na planta. Uhum. Se nós cairmos no chão, nós vamos virar alimento da planta. É. Então, essa matéria que se produz, por exemplo, a raiz cresce lá no solo, traz os nutrientes para cima. Principalmente, por exemplo, o potássio, que ele vai com a chuva. Então, ela segura esses elementos químicos que nós precisamos para as plantas sobreviverem. Então, além de proteger o impacto da gota, essa chuva fica no solo por mais tempo e eu vou dessecar essa braquiária ou vou tratar os animais. Aí, por que dose? Quanto de massa eu tenho? Quando que eu vou fazer esse manejo, que a gente chama de manejo, a dessecação? Mais cedo, mais perto do plantio da soja? Isso ainda está muito em aberto. Muitos agricultores já conhecem, já dominam. Infelizmente tem fake news. Isso que a gente está combatendo aqui. Infelizmente, então, a gente tem que conhecer a fonte para dominar o conteúdo. Então, por isso que eu vou estar aqui, Fábio. Esses canais sérios de comunicação,
E eu fico muito satisfeito. Então, é fácil de fazer. Os agricultores já conhecem. Dá para aprender mais? Dá. Que bacana, é mais uma informação importante que a gente traz aqui, pessoal. Numa cultura que a gente acreditava até pouco tempo que a braquiária era uma indesejada, né? Ela era passada herbicida, inclusive, em alguns momentos, para que ela morresse ali e não prejudicasse, né? Eu lembro que antigamente meu pai tinha um sítiozinho lá e a gente ia para lá nas férias, né? Bem nessa época. E ia carpir lá o meio do milho lá para tirar exatamente tudo que tinha para deixar só o solo, né? Quanto mais limpo fosse, melhor. Em 2009... Não sabe ele quão errado que estava fazendo, né? Não, Fábio, acho que não estava errado. Em 2009 a gente chegou em São Gabriel. Pra época não. Pra época não. 2009... E nós fomos lá para levar na propriedade do agricultor. Ele disse assim, mas eu arranquei braquiária até ontem. Você ia querer que eu plante agora no meio do milho? Tanto que tinha que arrancar essa braquiária e pendurar na espiga do milho ali para não cair no chão, porque senão ela de novo. Se enraizava de novo. É verdade. Então a gente muda o conceito. Eu não sei onde que nós vamos parar, né? Mas desde que se use bom senso, e pensando no bem do próximo, a gente vai conseguir evoluir muito mais ainda. Não, mas é legal isso, Roger. Assim, acho que o trabalho de vocês ele é recompensado por esse tipo de reconhecimento, né? De você fazer um estudo... tem uma água aí, fica à vontade. Fazer um estudo por tanto tempo, né? E descobrir que algo que era retirado a vida inteira por um motivo, que agora a gente encontrou motivos para deixar ela lá, né? E agora, quando não tem, colocar, que é o que vocês descobriram e vem estudando, vem fazendo, né? Então, assim, eu acho que a ciência, ela evolui, na verdade, assim, é de mãos dadas com o agronegócio, né? Então, o agronegócio, ele só evolui quando a ciência evolui, né? Então, precisamos muito disso. Sim, com certeza. Não se faz nada só. Não. Não se faz, é redundante, né? A gente precisa de companhia para fazer as coisas. E assim nós evoluímos nesse cultivo. É bem isso mesmo. Mas vamos lá, vamos continuar aqui então. A gente estava falando também nos bastidores, agora que a gente já entendeu essa questão do consórcio aí do milho e a importância da braquiária para essa cobertura de solo, a gente estava conversando nos bastidores que existem situações em que o próprio milho ele acaba sendo substituído por outra cultura. Não sei se você quer abordar esse assunto nesse momento. Que é a questão do sorgo, né? Uhum. Tem um... Que o sorgo também, desculpa te interromper, é uma área de estudo sua também, né? Além do sorgo, você falou que trabalha com feijão... me corrija se estiver errado. Como que é? Mungo e o Caupi. Caupi, que são os dois tipos de feijão que você estuda também. O Fábio, logo nos primeiros eventos, agricultor pergunta assim, mas cadê a leguminosa? Eu tenho soja e milho safrinha. Uhum. Cadê a leguminosa? A leguminosa é uma planta que fixa nitrogênio atmosférico, bota para o solo, e a relação CN é que aumenta a matéria orgânica. E aí que eu trouxe o feijão Caupi, a Embrapa, né? Originário assim, típico do Nordeste. Sim. A gente trouxe para o Centro-Oeste, onde ele se desenvolveu mais. Para nós, em Dourados, é um pouquinho mais complicado, mas aí eu participo nos programas da Embrapa, primeiramente com feijão Caupi, que era a leguminosa que a gente precisava para a safrinha. Vamos dizer o nome popular do feijão Caupi aqui para a galera ficar ciente, como eu fiquei, que eu não sabia, que é o baião de 2. O feijão Caupi é aquele feijão que a gente faz o baião de 2. Também conhecido como fradinho. E tem outros nomes por aí. Mas é o feijão Caupi, o feijão de corda, que está nessas propriedades pequenas. O pessoal que veio do Nordeste trouxe isso junto, assim como o gaúcho trouxe o CTG, a comunidade nordestina trouxe a sua cultura. Então, eu passei a trabalhar, a validar novos genótipos de feijão Caupi, feijão mungo, que é o broto verde que a gente come nos restaurantes aí de vez em quando, e o sorgo. O sorgo, nós temos 3 tipos que a gente utiliza nas avaliações que o mercado tem, que é o sorgo que produz grão, o sorgo que produz forragem para os animais e o sorgo que produz energia para ser queimado nas usinas, produzir energia, sorgo energia. Então são 3 tipos de sorgo que a gente tem
ali na Embrapa. Ou seja, o que o agricultor pensar, a pesquisa tem resultado. Não vai ter completo, claro. O agricultor sempre tem uma pergunta a mais. Quando a gente responde a primeira pergunta dele, ele já tem mais 2 para fazer para a gente. Mas o sorgo é uma opção para a gente trabalhar com milho safrinha, por quê? Quando a gente faz sempre a mesma coisa, soja e milho, as plantas, assim como nós, também têm suas doenças. E os restos culturais proporcionam a multiplicação de algumas doenças que podem ficar de um ano para o outro. Então, intercalar ou alternar espécies faz com que esta cultura milho volte no outro ano num ambiente novo, sem aqueles problemas que ela tem, os problemas dela, né? Então, essas espécies são produtivas também e podem ser utilizadas na nossa região. É claro que nós temos um marketing, uma questão de logística que não adianta saber plantar e colher, tem que saber vender. Uhum. E quem manda na venda é quem compra, não é quem vende. Infelizmente, o agricultor vende quando alguém quer comprar. Ele vende no preço que estão ofertando. Não é assim tão simples. Então, a soja e o milho safrinha tem uma logística, um marketing, tem todo um mercado preparado para essas 2 espécies. Uhum. E eu não quero criar polêmica, mas se a gente continuar se dedicando à soja e ao milho safrinha, a gente tem uma dupla muito produtiva. A soja foi maldita no começo. Eu lembro meu pai que engordou porco no chiqueiro, quando foi carregar eles quebravam as pernas, que os ossos estavam fracos, né? Hoje tem tratamento na soja, tem soja específica, virou elemento para ração animal e humana, não que nós não sejamos animais, né? Uhum. Mas a gente come soja na alimentação. O milho, nem se fala. É difícil alguém que não conheça um produto à base de milho. Então, são 2 espécies e nós tendo um verão quente e um inverno seco e frio, a maioria dessas doenças não sobrevivem ao tempo todo. Uhum. Então, mesmo tendo todas essas alternativas, seja trigo, seja feijão calpi, feijão mungo, sorgo, e aí vai por outras, tipo crotalária, que são espécies leguminosas também, mas não produz grão para alimentação. Mas eu tenho comigo uma planta que a gente chama planta de cobertura. Ela só cobre o solo. Nós que estamos na empresa pública temos que ir mais longe. Nós temos que ter essas plantas que fixam nitrogênio atmosférico, mas que também produzem um grão, que produzem um alimento para o ser humano. Quanto mais produtividade, melhor, né? E quanto mais aquela cultiva entregar para a sociedade, não só para proteger o solo ali naquele momento, melhor. O nosso, enquanto a gente absorve, incorpora que é funcionário público, você tem que defender o cidadão. Uhum. E aí produzir uma cultura que faz cobertura de solo, mas que também entrega grão. O primeiro passo foi a braquiária no meio do milho. A braquiária não dá grãos, mas promete e produz grãos de soja depois. Agora, feijão calpi, enquanto cultura, produz grãos. Feijão mungo, que é um moiache, esse que nós comemos broto verde. O sorgo, que dá para tratar os animais, para fazer ração. Então, ter produção de alimento junto com a espécie que faz cobertura do solo. Sem dúvida. Outro dia nós tivemos um dia de campo, né, Gustavo? Como que era o nome daquelas 2 plantas lá para cobertura? Era um mix de cobertura. Mix de cobertura. Nabo, forrageiro e não, mas tinha uma outra lá que ele mostrou pra gente que era bem interessante. É legal isso daí porque ela não tá usando só para fazer a cobertura, ele tem outras funções, isso daí é importante explorar também. O mix de plantas, Fábio, é um negócio interessante. É mais ou menos como uma festa da juventude. Ou velho, sei lá. É aquela gritaria, todo mundo grita, todo mundo escuta, todo mundo conversa. O mix de plantas significa que tem lá 4 ou 5 espécies. Todos trazem suas doenças, mas todos trazem seus benefícios. Uhum. E isso o que a gente faz? Cria um equilíbrio Legal. biológico. Legal. No É campo. bem isso mesmo que a gente procura, né? Para controle de doenças, para controle de pragas, para equilíbrio nutricional no solo. Então é isso que traz o mix. Só que ele não produz grãos. Ainda não estamos com um mix que... Mas a função dela está desempenhando bem e bem feita, né? Que é fazer a cobertura ali naquele momento. E tinha uma outra função também que era no solo, né? Eles entravam com gado, para o gado se alimentar do mix,
E também a cobertura do solo. Não, mas tinha um preparo do solo. Descompactação, esse era o termo, isso, na forrageira. Fábio, as raízes fazem Sim. descompactação do solo, numa dinâmica de seca e molha. Aham. Ela não vai crescer num solo seco, duro, compactado. Mas sempre tem uma que outra chuva e elas vão crescer com a dinâmica de facilidade que o solo dá para ela crescer. Um solo é resistente se ele está seco, mas quando umedece, ele fica mole. Então essa moleza ou dureza do solo facilita o crescimento das raízes. Sim. E isso que o mix faz. Cada espécie tem uma função diferente e é o que está na moda. Mas assim, ó, entre milho solteiro, milho consorciado com braquiária e o mix, nós ainda temos muito que aprender no milho consorciado com braquiária. É proibido fazer mix? Não. Quem pode, tem que fazer. Legal. E bacana, eu acho que é isso que é gostoso a gente discutir, né, Jaci? A gente encontrar as opções. Sim. Não ficar só numa, né? Numa alternativa. O produtor só tem aquela alternativa e não tem pra onde correr. É igual pra vender, né, coitado? Ele vende, igual você falou, vende pra quem quer comprar ali e muitas vezes é só um ou outro, né? E ele fica condicionado àquele preço de mercado mesmo. Então, quando ele tem opções de baratear custo de produção, melhorar a qualidade do seu solo, que eu aprendi que é solo, não é terra. O professor me ensinou que é solo. Quando tem essas opções, né, dele conseguir retorno, não só financeiro, né, mas fazer um investimento hoje para ter uma maior produtividade amanhã, talvez, né, a gente tem que levar esses benefícios para o produtor, né? Sim, não existe banco mais forte para o agricultor do que o seu próprio solo. Ele pode tomar financiamento para custeio, mas o investimento que ele tem é o solo fértil que ele tem que produzir. Mas não se preocupe não, quando eu terminei o meu colégio agrícola, o nosso lema foi cultivar a terra com amor para que dela brote a vida. Olha aí. Isso há quase 40 anos, ano que vem dá 40 anos de colégio agrícola. E tá bem atual essa frase, né? Continua. Só mudaria a terra por solo, mas mas tá bem atual. É bem isso mesmo, né, que o nosso produtor tá fazendo hoje. E sempre acho que vai continuar fazendo por muitos anos ainda, né? Porque é disso que a gente precisa. Continuar produzindo. Sem dúvidas. Nós estamos falando de uma agricultura primária, né? Que é a base de produção. Depois vem transformação, vem agroindústria e companhia. Mas eu não sei quando que nós vamos comer carne sintética. Eu acredito que eu não vou chegar nesse ponto. Espero que não, viu? Eu também não. Não tô muito afim, não. Você, como um bom gaúcho, deve gostar bem de um churrasco de costela assado no fogo de chão. Ô Fábio, por vezes eu tenho que explicar o que eu falo. Hoje de manhã com os colegas lá na Embrapa, eu falei assim que eu como o que eu tenho vontade. Até eu explicar para eles que eu prefiro uma polenta do que uma picanha, demora, né? Então, quando eu digo que eu como o que eu tenho vontade, é porque os meus prazeres estão na polenta, no feijão e arroz, uma carne mal passada, vai também, não precisa ser muito, né? Então, assim são as plantas. Imagine se ela não tivesse aquilo que ela tem vontade de extrair do solo. Que ela precisa ali, né, naquele momento. E tem momentos, né? Tem momentos para ela absorver os nutrientes e depois translocar, porque ela absorve, armazena, no caso do milho, armazena no caule, nos colmos, e depois nas folhas, no colmo, e depois é que ela leva para a espiga para encher o grão. Então, para isso tudo tem hora. Que legal. Ô, Jessy, eu acho que nosso papo tá muito gostoso, tá muito bom, mas respeitando aí o tempo dos nossos seguidores, né, da nossa audiência, que é curto, assim como o nosso, o seu, que trabalhou o dia inteiro, tá aqui hoje gravando o episódio com a gente, precisa ir embora descansar. A gente quer agradecer a tua vinda, mas antes de a gente despedir, eu queria que você fizesse o convite aí para nossa audiência, para todo mundo que tiver interesse em conhecer mais sobre o milho safrinha, no evento que nós teremos agora no dia 28 a 30 de novembro, lá em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, um evento presencial, né? Graças a Deus voltamos aos eventos presenciais, né? Que é o Seminário Nacional de Milho Safrinha. Então, fica à vontade, comenta e faz o convite para a turma. Ok, Fábio, muito obrigado. Eu preciso dizer que eu aprendi muito com a pandemia em utilizar esse mundo virtual. Eu dou uma contribuição com a universidade na pós-graduação e ela também faz parte da nossa vida, mas eu convido a todos porque o Seminário Nacional de Milho Safrinha está em sua 17ª edição e ele é um evento diferenciado. Serão palestrantes que vão proferir conteúdo sobre o que tem de suas pesquisas,
Mas, recentemente, nós temos, nesse seminário, ele começou lá por 2005, lá em Assis, em São Paulo, já rodou o Brasil nas regiões produtoras, e é um momento em que os estudantes, pesquisadores, professores, e nesse ano algum estudo de caso por nossos consultores que estão aí produzindo essas altas produtividades, que venham nos dizer, o prazo é 30 de setembro, para que envie. São 2 páginas de conteúdo que no dia a gente vai discutir isso lá, vai apresentar na forma de painel ou em mini palestra, até 6 resumos apresentados serão selecionados para ser discutido com palestra. Então, a Associação Brasileira de Milho e Sorgo que promove isso nesses 17 edições que já estão aí, a Fundação MS está realizando ela em Campo Grande e a Embrapa tem um apoio científico na organização, na parte científica, ajudando para que esse evento aconteça. É um evento diferenciado porque ele tem contribuições para o setor produtivo discute junto nesse evento, e é por isso que a gente tem crescido em área plantada e produtividade e a cultura no Brasil como um todo produzindo mais alimento. Então, todos estão convidados. É isso aí, pessoal. Olha aí a oportunidade de você participar de um evento nacional, né, já com 17 edições, então não é um evento que começou ontem, já tem um histórico aí, e de um assunto que está em evidência, está em pauta e que precisa ser discutido e debatido. Então, para você que é acadêmico, professor, pesquisador, que desenvolve trabalhos relacionados especificamente ao milho safrinha, é a oportunidade de você ir apresentar o seu trabalho e discutir ali entre os 6 melhores trabalhos selecionados para melhorar o seu trabalho, melhorar a produção e a produtividade do milho safrinha no Brasil. Então não perca essa oportunidade. A gente vai colocar aqui nos comentários aí o link para você acessar o site do evento, fazer a sua inscrição e fazer a sua submissão do trabalho até o dia 30 de setembro. Beleza, pessoal? É isso. Jacina, então mais uma vez a gente agradece a sua presença. Grande oportunidade de estar aqui batendo esse papo com você, aprendendo um pouco mais sobre o milho safrinha, que é essa cultura que a gente acha que sabe, mas não sabe porcaria nenhuma, principalmente eu. Então tem muito a aprender, mas obrigado então pela sua generosidade de estar aqui compartilhando seu conhecimento com a gente. A Embrapa, uma grande parceira aqui do podcast Agrociência, a gente fica muito feliz com essa parceria e ficamos à disposição da Embrapa também para o que precisar, para disseminar toda a informação e conhecimento. Então você que está aí na audiência, aguarde que, além desse nós teremos muitos outros episódios com outros pesquisadores da Embrapa do Brasil inteiro que virão aqui para bater um papo com a gente, trazendo informação a respeito das suas linhas de pesquisa, aquilo que eles vêm desenvolvendo aí no seu trabalho durante o dia a dia lá na Embrapa, então para que vocês possam conhecer essas pesquisas e se aprofundar cada vez mais. Beleza, Jesse? Muito obrigado. Então é isso aí. Valeu. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo episódio. Tchau!